Fala galera, Boni e Dani aqui, mais uma vez. Tivemos muitos filmes de terror com criaturas, tivemos Tubarão, vários filmes, inclusive Meg, que acabou lançando recentemente, que é até bom. Tivemos Anaconda e outros filmes também com essa serpente, inclusive o primeiro, a Anaconda, é excepcional. E agora, Predadores Assassinos. Quinta-feira eu acabei de assistir. Tem até um certo horror, algumas coisas bem interessantes, é tenso. E eu vou trazer uma análise bem elaborada aqui, com spoilers, sendo porque o filme é curto, então não dá para fugir de spoilers. Chega de enrolação, roda a vinheta! Predadores Assassinos. Temos na direção Alexander Ah, ele tem alguns filmes que acabam encaixando no perfil desse filme, alguns filmes que até foram surpreendentes, outros nem tantos. Porém, ele tenta implantar o máximo de tensão aqui e um certo horror. Tudo começa quando o furacão de categoria 5 acaba atingindo algumas cidades do estado da Flórida, dando toque de recolher. Haley está à procura de seu pai, desesperadamente, já que não consegue entrar em contato via telefone, acaba indo até a residência dele e acaba encontrando ele bem ferido, dando sinais do que algo bem aterrorizante acabou acontecendo ali dentro. Bom galera, todo o filme traz uma certa explicação no começo para que dê algo para nós entendermos do que vai se passar e etc. Esse não enrola muito, ele já traz algumas coisas e bem explicadas, mais ou menos ali desse furacão de categoria 5, das catástrofes que ele vai trazendo, devastando algumas cidades. E rapidamente o horror já começa a ser implantado lá dentro da casa do pai da Haley, onde já começa a entrar aquela inundação e principalmente o grande crocodilo. E a maioria das coisas acontece ali na casa do pai da Haley, onde ela está ali tentando resgatar ele, muito ferido, claro, deve-se muito ao furacão que acabou trazendo muitas catástrofes e muito ali ao crocodilo que acaba ali entrando, já que a casa está inundada, e acaba cercando os dois. Então essa tensão começa a ser bem apegada na história, boa parte, eu diria que a 90% acontece ali dentro, trazendo ótimas cenas e até uma história bem convincente. Eu disse ótimas cenas, mas não espetaculares. Essas cenas, elas algumas vezes acabam nos convencendo, outras não, mas elas não são ruins. Elas são meio apagadas, meio ocultas, trazendo certas cenas de horror até bem elaboradas, criadas, geniais, e outras que poderiam ter sido mais focadas, onde traria um certo horror mais dinâmico. Uma outra coisa é que eles não quiseram mudar muitas coisas da realidade. Apesar de ser um filme meio de ficção com terror, há uma certa realidade que não foge das origens. Acontece na Flórida, e a gente sabe que na Flórida tem ali uma coisa bem excessiva sobre furacões e crocodilos enormes. Então eles trazem isso na cidade ali da Flórida, que praticamente quase todo mundo já sabe que rola essas duas coisas. E claro, um pouco fora da realidade é quando esse enorme crocodilo acaba entrando e encurralando tanto a Haley como o pai dela. Resumindo, a história ela é convincente e ela é eficiente. Já as cenas, algumas é como eu disse, te convencem, outras não. Mas há muita ali, o espaço de cenas é bem constante, né? Não há muitas pausas. Sempre está rolando alguma coisa perigosa e acaba sendo uma coisa mais assim que ela tem que sobreviver. Ela não pode sair da casa ou tem que sair o mais rápido possível, sendo porque um furacão está lá fora. Se já chegou, já devastou tudo, e se está para chegar, ela tem que ficar dentro. Sendo porque ela tem que enfrentar ou escapar do crocodilo. Então ela fica meio ali sem saída, não tem muito o que fazer. E só resta essas duas opções. Ou ela enfrenta o jacaré para ela sobreviver, ou ela foge e tenta enfrentar o furacão que está ali rondando ali, devastando tudo.
Apesar do horror não ser tão estabelecido, em algumas cenas até que foram bem criativas e geniais e outras não, o filme ganha bem aquela coisa da tensidade, ele é tenso, de 80% a 90%, no momento que as coisas começam a acontecer ali dentro da casa, onde a Haley tem que sair, resgatar o seu pai, enfrentar ou fugir do crocodilo, as coisas ficam bem ali numa crescente, ganhando uma coisa bem dinâmica, bem produtiva e criativa. E o final, é claro, é bem surpreendente, que acaba dando até um tom melhor no filme. Agora, galera, o roteiro, vamos começar. O roteiro ele é bem escrito, ele não traz grandes detalhes, grandes elementos, apesar do filme ser curto, ele se dá bem, ele se sobressai ali numa crescente, trazendo uma história fácil de ser escrita e fácil de ser produzida. E apesar da produção de cenas, ela não se sai muito bem. Algumas cenas ficam bem legais, bem chamativas, principalmente na hora que o furacão tá chegando, de categoria 5, e começando aquela devastação toda. Mas no momento que começa a rolar entre o crocodilo ali dentro da casa, as coisas ficam meio apagadas, outras até são bem legais. Eu diria que ele se sai bem melhor debaixo d'água ali. No momento que algumas cenas são fora d'água, que ele tem que sair ali e tentar pegar ali tanto a Haley como o pai dela, fica ali meio desfocado, não há tanto brilho, não há tanta genialidade e nem criatividade. E claro, são jogados vários CGIs. Temos os CGIs que são jogados pelo lado ali do furacão de categoria 5, que é bem desenvolvido, é bem produzido. Mas na hora que é elaborado ali a parte do crocodilo ficou meio desfocado. A gente não sabe se foi falta de orçamento, falta de desempenho, ou se simplesmente, vamos trazer assim. Então faltou um pouco de foco, um pouco de brilho em algumas cenas. Porém, não foi um desastre total. Simplesmente não houve uma coisa tão espetacular em algumas cenas, principalmente pela parte ali do crocodilo. Bom, galera, agora o elenco, que nem muito grande mas é bem produtivo. Pela Kai Scodelario, ela está muito bem interpretando a Haley. Ela apresenta algo bem ali sagaz. Ela protagoniza uma das melhores personagens dentro da história. Algumas coisas que são meio ali fora de realidade, mas faz parte de uma história de ficção, de terror, com criaturas, etc. Mas ela se sai bem, ela é a principal personagem e ela não comete falhas. Poderiam ter colocado coisas melhores em algumas cenas, mas ela sobressaiu muito bem. Já o Barry Pepper, que faz o pai da Haley, ele a motivação dela está lá na casa para resgatar ele. Então, ele não tem muito o que mostrar, ele é o grande elemento, é a motivação dela. Que, claro, dá um sentido na história, trazendo uma coisa bem óbvia, né? Por que ela está voltando lá? Por que ela tem que resgatar? Sim, é o pai dela que está muito ferido, e acaba sendo ali um certo coadjuvante, mas que tem muita importância na história. Não diria que ele é um personagem, né? Mas vamos lá, o crocodilo, que é a grande ameaça a Harley, é o pai dela. Algumas cenas ele traz aquela tensidade, né, bem chamativa, que a produção acabou desfocando ele em alguns momentos. Mas ele se sobressaiu muito bem, ele apresentou ser uma ameaça terrível, tanto a ela como o pai dela, sendo ali um grande transtorno ali na casa, tentando pegar os dois. Predadores Assassinos é tenso, é brutal e é até essencial em algumas coisas, mas falta horror, falta mais despejo, mais criatividade e genialidade, que poderiam ter trazido um pouco mais ali de terror. E claro, não poderia ficar sem outra nota, 7.2. É um filme assistível, vale o seu ingresso e traz até uma coisa meio fora e dentro da realidade. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.